9:16. Vou estar falando um pouquinho sobre a vida de Agar. Quantos lembram de Agar? Quem era Agar? A mãe de Ismael. Agar, escrava egípcia, que foi morar na casa de quem? De Abraão e de Sara. Amém? Quem pode ler para mim, por favor? Gênesis 16, de 1 ao 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que me havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado Ber-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, Agar, egípcia, escrava, vai morar na casa de Sarai e engravida de Abraão. Muitas pessoas ministram essa palavra fazendo uma separação de duas alianças. A aliança da escrava, os filhos da escrava, e os filhos da promessa, vindos da descendência de Abraão. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a vida de Sarai, o que aconteceu com ela ali no deserto. Lá no versículo 1 fala que... Falei Sarai? Sarai. Agar. Sarai, lá no versículo 1, fala que Sarai, a mulher de Abraão, não tinha filhos e ela já tinha quantos anos? Quase 80 anos, Os 80 e poucos anos. Abraão tinha 85 anos quando Ismael nasceu. Então, o que Sarai faz? Ela já tinha ouvido de Deus que o filho dela viria, o descendente
dela viria pelos dois. Ela sabia disso, mas ela ficou muito impaciente com a espera do Senhor. E ela deu aquele jeitinho, né? Não, eu com essa idade não vou ter filho, não. A fé dela estava minada. E aí ela vai e acha uma maneira que ela imaginou que seria a melhor possível. E fala para Abraão que vai pegar a escrava dela, e a escrava dela vai coabitar com Abraão e vai engravidar para ter o filho deles, que é o filho que Deus ia dar. Só que a questão de Sarai foi precipitação. E por causa dessa precipitação, até hoje, há problemas entre essas duas descendências, entre a descendência da escrava, que são os muçulmanos, e a descendência da promessa vindo de Abraão. Né? Todos sabem essa história. Abraão coabita com Agar, e Agar fica como com Sarai? Despreza ela. Ela recebe um bem, Agar recebe um bem. Pensa bem, ela veio lá do Egito como uma escrava, ela morava com a família de Abraão e de Sara, ela recebe um bem de Sara, um favor imerecido, do marido dormir com ela, e aí, a hora que ela se vê grávida, ela se torna o quê? Arrogante. Ela poderia muito bem aproveitar a situação da bênção que ela recebeu e falar assim, eu vou ficar humilde porque eu vou ficar aqui nessa casa, vou ser muito bem quista. Né? Posso até deixar de ser uma escrava, assim, vou ser uma pessoa de nome. Não, ela ficou arrogante e aí ela se achou. Foi aí que Sara ficou muito irritada com ela. Então, nós aplicamos essa situação hoje na nossa vida como? Às vezes, nós estamos como escravos em determinadas situações da nossa vida, no trabalho, né, principalmente, onde nós dependemos do chefe, onde nós dependemos da bondade dele, nós deveríamos ser gentil, e muitas vezes a gente chega arrogante nos lugares. Achamos que podemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Se tivéssemos mais humildade, alcançaríamos mais favores. Sim ou não? Sim. Quantos concordam? Amém. Então, lá no versículo 5, Sarai discute com Abraão. E por que Sarai discute com Abraão? Ali tem uma briga de casal. Versículo 5, lê para mim, por favor. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. O que Sarai faz? Ela errou, ela não ouviu de Deus, ela ouviu, mas não teve paciência de aguardar a promessa. Ela vai e faz algo errado e procura um culpado. E aí ela quer lançar toda a culpa em quem? Abraão. Eles discutem e ele fica muito chateado. Então, decisões precipitadas, geralmente, quando a gente tomamos, queremos jogar a culpa em alguém. E geralmente é no marido, quando está dentro de casa. Olha, a culpa é sua. Eu fiz isso e isso por causa de você. Ah, não, eu não deveria. E aí fica aquela intriga entre o casal por causa de uma situação errada. E muitas vezes nós queremos corrigir o erro com como? Em cima de outro erro. Que é o que nós vamos ver aqui, o que Sarai faz. Mas Abraão, ele foi muito inteligente. O que ele falou para ela? O que ele respondeu lá no versículo 6? Ele falou assim para Sarai, esse problema não é meu não. Esse problema é seu, você vai resolver. Ele se posicionou e falou para Sarai, resolve isso aí, o problema é seu. Sua serva está em suas mãos. Faz dela o que você quiser. Eu não vou pegar esse pepino aí não. Faça com ela o que achar melhor. E Sara, ela rapidamente encontra uma solução para o problema.
deserto. Agar não foi embora à toa, não. Ela foi maltratada de uma forma violenta. Lê para mim, versículo 6. Pode ler todo. 6b. Pode ler todo. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou, não foi pouquinho não, né? Agar, que esta acabou fugindo. Ela, fugiu. Nós somos assim, criamos um problema que afeta toda a nossa vida, que afeta as pessoas as quais estão envolvidas no problema e desejamos ficar livre dele. E aí, quando nós ficamos livres dele, nós criamos um problema maior. Geralmente é assim. Agar foge, foi enxotalhada, como que fala? Enxotada, né? Por Sarai, foi embora, foi para o deserto, fugiu para o deserto, fugiu da situação, fugiu dos problemas, se achou em desespero. Pensa uma mulher grávida, sozinha, dia, calor do sol, a secura, né? Falta de água, falta de alimento, sozinha no deserto, abandonada, se sentindo rejeitada, sem ouvir Deus, não estando em seu país, não estando na sua cultura, totalmente desprovida de tudo e se sente só. O que ela faz? Chora, né? Ela está no deserto, ela está abandonada. O deserto é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar calorento, é um lugar que resseca a pele, que rasga, que cria ferida na boca. Nós somos no deserto, quando nós somos em Israel, passamos pelo deserto e chegamos, tomamos banho, fomos para o hotel, né? Chegamos, tomamos banho e já descemos. Quando eu desci, eu senti a diferença, assim, falei, meu Deus, eu estava sequinha, a boca seca, dentro do hotel. E eu bebia água, parecia que não fazia diferença. Começou até a trincar a minha pele. Eu falei, nossa Deus. E isso não é nem um pouquinho do que ela passou ali, esses dias no deserto. Imagina, ela vinha seca. E muitas vezes, nós vamos para o deserto, empurrados, como Sarai foi, por alguém. Ou nós vamos porque nós tomamos a decisão de ir, fazemos alguma coisa errada e caímos no deserto. Ou muitas vezes nós não fazemos nada errado. Mas Deus permite um deserto na nossa vida para tratar conosco. O deserto para tratar com você pode ser uma enfermidade, pode ser um aborrecimento, pode ser uma falta de algo que você desejava muito que acontecesse na sua vida e não está acontecendo. É um deserto. Você foi colocado ali, você está ali. Foi Deus que colocou, foi alguém que te empurrou, você foi por sua livre e espontânea vontade. A verdade é o seguinte, é que lá no deserto você precisa encontrar uma fonte de água. Senão você morre no deserto. Amém? Amém. Nós precisamos, quando estamos no deserto, encontrar com o anjo de Deus. Porque ele vem, fala conosco, nos fortalece. O que diz o anjo para Sarai? Vê aí no versículo 8. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então, quando nós estamos no deserto, e mesmo no deserto, o anjo do Senhor vem ao nosso encontro. E aí ele pergunta assim, ó: Maiara, serva do Deus Altíssimo, de onde vens e para onde vais? Fugindo de quê? O que você está fazendo aí nesse deserto, Patrícia? O que você está fazendo aí, Edneia?
diz assim, ó. Diz então o anjo do Senhor: volta para a sua senhora e se sujeite a ela. Volta lá para o problema que você queria fugir. Volta lá para aquela situação. Posicione-se onde você estava, porque lá tem água, lá tem casa, lá você está com proteção. Posicione-se, volte para aquele lugar, porque ali vai ser bem a solução. Amém? Amém. Então foi isso que o anjo falou com ela. O que ela fez? Ela obedeceu. Obedeceu. Agar obedeceu. E além dele falar com ela, olha que tremendo. Tanto que nós temos que, quando estamos no deserto, termos sensibilidade para ouvir o Senhor falar conosco. Ela ouviu, mesmo sendo uma escrava. Imagine eu e você, que somos filhos de Deus. Deus fala com o ímpio? Com certeza. Agora, se ele obedece ou não, é outra situação. Deus fala com quem ele quer. Deus fala até com a mula. E faz a mula conversar. Sim ou não? Então, e aí, além dele falar com ela, ele menciona uma promessa. Não fuja do seu problema. Volte para a situação, obedeça, porque de você, porque eu multiplicarei os seus descendentes. Tremendo isso. Outra coisa tremenda. É tremenda quando Agar diz: tu és o Deus que me veio. Ela vê o anjo, reconhece que é um anjo de Deus, que é o Senhor, o enviado do Senhor, e ela: tu és o Deus que me vê. E após ter recebido essas palavras, Agar chama aquele poço de Beer-Lahai, que significa o poço daquele que me vê. Será que você tem um poço no seu deserto? Daquele que te vê? Que conhece a sua necessidade? Será se você conhecendo isso muda a sua realidade de vida? Respira aí, pensa. Creio que sim. Amém? Amém. Faz toda a diferença, Deus, na nossa vida. E Ele vê todos os nossos atos. E Ele nos vê, mesmo que nós estejamos no deserto. Se eu estiver numa festa, Deus está me vendo. Se eu estiver alegre, cantando, adorando, louvando, Deus está me vendo. Mas se eu estiver naquele dia de choro, de pranto, de tristeza, de solidão no meu quarto, na minha cama, aquele dia que eu não quero sair, que eu não quero ver ninguém, que eu não quero falar com ninguém, que eu achei que o mundo acabou naquele momento, que não vale a pena, naquele exato momento, Ele me vê. E além dele me ver, Ele pergunta: o que tu queres? De que você está fugindo? Por que você está nessa angústia? Por que você está nessa tristeza? E Ele fala comigo. Isso é refrigério para nós. O Senhor fala com você exatamente na sua angústia, no seu deserto. Amém? Amém. E te faz uma promessa. Ele faz uma promessa no deserto. Então, deserto não é lugar só de morte. Não. Quem tem o Senhor Jesus, deserto é lugar de promessa. E é lugar de ver o que também? Resultado daquilo que nós estamos buscando. Porque o que ela viu? A fonte de água. Ela se fortaleceu, ouviu a voz do anjo, viu a fonte de água e voltou para o posicionamento dela. Amém? Jesus também foi para o deserto. Jesus foi para o deserto como? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, o Espírito Santo também, muitas vezes, já me conduziu para o deserto, já te conduziu para o deserto. Para falar comigo, para tratar comigo, para fazer uma promessa. Porque é na hora do deserto, do desespero, que as promessas vêm. É incrível. Não é no momento da alegria e da festa.
é no momento do desespero que as promessas vêm. E se vem dele, elas se cumprirão. Se vem dele, ainda que a situação esteja difícil, elas se cumprirão. E aí é ponto final, não é vírgula. Amém? Amém. E Jesus foi conduzido, Agar foi empurrada. Muitas vezes nós vamos ou conduzidos pelo Espírito Santo ou empurrados por alguém, ou por alguma circunstância. Amém? Mas que nós vamos lá. Tá. Aconteceu que o neném ela voltou, Ismael nasceu, se passaram 13 anos e novamente uma situação de deserto na vida de Agar. Agora é em Gênesis 21, 8 a 22. Alguém lê rapidinho? E escreveu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, Agar foi empurrada por Sara, que mais uma vez, só que dessa vez, Agar está com um menino de aproximadamente 16 anos. Porque quando Isaque nasceu, Ismael tinha 13 anos. Mais 3 anos que Isaque mamou, porque lá em Israel era 3 anos para desmamar uma criança. Então, mais ou menos 16 para 17 anos. Então, ele não era mais criança de carregar no colo, apesar que era um menino. Amém? E aí, no dia dessa festa que Abraão foi dar para comemorar que que Isaque estava sendo desmamado, os dois, os irmãos, se olharam e Ismael criticou Isaque. Foi suficiente para Sara ficar irritada. E pensa um menino de 16 anos, de 15, 16 anos, se eles não criticam um ao outro, se irmão não critica um ao outro, não brinca, mesmo que zomba, aquelas brincadeiras. Só que como são mães diferentes, sentiu a dor do filho. Zombou do meu filho e não vai ficar comigo. E mais uma vez, Agar é enxotada. E aí ela tem que ir para o deserto. O que a Agar representa hoje? Uma mulher barriga de aluguel. Ela emprestou a vida dela, a barriga dela, para alugar para quem? Para Sara, que não podia. Provavelmente ela era muito bonita. Egípcia, morena, jovem, né? Com vigor. E uma mãe barriga de aluguel. Ela tinha todos os motivos, só que tinha um detalhe: escrava. Então ela tinha todos os motivos para se sentir rejeitada, chateada, aborrecida. Ela deve ter ficado esses 13 anos mais quieta, pela primeira situação que aconteceu na vida dela. Ela passou 13 anos ali, falando: não, eu vou ficar mais quieta aqui, que eu preciso criar esse menino aqui nessa comunidade. E aí, mesmo assim, houve uma situação em que Deus permitiu para que Agar saísse da vida de Abraão e de Sarai. Concorda ou não?
Vem lá o versículo 18, 8. E cresceu o menino, esse? Isaac já tinha nascido, né? Estava sendo desmamado. Pode ler. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Então, já falei que havia a festa. No versículo 9, Sarai viu Ismael com aproximadamente 13 anos caçoar de Isaac. E isso foi o motivo de mandar Agar embora. E meninos caçou um dos outros mesmo. Eles criticam, eles batem boca, principalmente irmãos. Mas foi o motivo, com a permissão de Deus. No versículo 10, Sara pede para Abraão livrar-se novamente da escrava. E agora não é só da escrava, não. Da escrava do seu filho. Não quero que cresça como o meu filho. E mais uma vez, Sara expulsa Agar e ela, humilhada, volta para o deserto. Então, como eu disse, às vezes as circunstâncias das nossas vidas nos levam mais de que uma vez para o deserto. Às vezes são 2, 3, 4 e a gente desespera, não sabe o que está acontecendo, acha que Deus nos abandonou e Deus quer falar conosco. E Deus, já que você está na festa, que você está no dia a dia, você está nos banquetes, você está nas roupas de marca, você está no shopping, você não está tendo tempo para ouvir de mim, então vou te levar ali para o deserto que falarei contigo. E falarei contigo. Lembra da música? Então Deus permite. Agar foge novamente, vai com uma criança agora. Abraão dá para ela pão e um odre com água. Depois que acaba esse sustento deles, ela se desespera, ela está desorientada, não tem saída, não sabe o que vai fazer com essa criança, onde vai arrumar alimento para ele, onde vai arrumar água. O que ela faz? Pega ele, coloca lá num arbusto que ela acha, numa árvore qualquer, afasta-se dele e vai chorar. Sim ou não? Achou o versículo que fala do 16. Hã? É 16? o 15 e o 16. Lê para mim, por favor. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Pensa na cena. Deserto, seco, árido, sozinha, rejeitada, com um filho que pode morrer, que está passando fome, que está passando necessidade, acha um arbusto, um galinho qualquer, porque no deserto não tem grandes árvores, pega ali o seu sonho, que é o seu filho, que é o maior tesouro que nós temos, que é o nosso filho, encosta ele ali, afasta uns 150 metros aproximadamente e vai chorar. Quantos de nós não fazemos isso quando estamos no deserto? No deserto nós carregamos os nossos sonhos e muitas vezes nós pegamos aquilo que nós desejamos, nossos sonhos, ou as nossas frustrações, ou o peso, encostamos ali numa árvore e afastamos, porque vai morrer. E aí eu vou chorar, porque eu estou vendo que isso aqui não tem mais solução. Não tem solução. Naturalmente falando, é o fim. E aí, mais uma vez, o anjo do Senhor, aleluia, aparece para Agar, uma escrava egípcia no deserto novamente. E o anjo do Senhor a vê. Amém? Amém. E o que o anjo do Senhor fala com ela? Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço.
E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Mas o que Deus faz? Deus ouviu o menino chorando. Deus não estava preocupado com o choro de Agar. Ele ouviu quem? Ismael. Deus ouve as nossas crianças. Deus ouve o desespero dos nossos filhos. Deus ouve o clamor deles, o choro deles. E a promessa era feita para quem? Para Sara ou para Ismael? Para Ismael agora. Agora, né? Que ele seria uma grande descendência. E Deus iria cumprir a palavra que ele falou ou não? Com certeza. Então ele não iria deixar Ismael morrer. Deus não vai deixar nossos sonhos morrer, que ele prometeu. Então nós precisamos fazer uma reflexão nas nossas vidas. Quais são, de fato, os sonhos, as promessas, a palavra profética que Deus falou nessa e nessa circunstância que nós estamos vivendo? Deus prometeu? É um deserto que Deus te enviou? Foi o Espírito Santo que te conduziu? Foi alguém que te empurrou? Mesmo assim ele vai estar lá e falando com você? Ou você foi sozinho? Mas ele vai trazer a sua realidade, aquilo que ele prometeu com o sonho. Ele é fiel, é um Deus fiel. E o anjo fala algumas frases para Agar. Entre elas, ele fala assim, ó. O que está te afligindo, Agar? Não tenha medo. E nessa noite, Deus fala comigo, fala com você. O que é que está te afligindo, pastora Rita? O que é que está te afligindo, Silvia? Não tenha medo. Isso é bom, né? O anjo fala, não tenha medo. E ele ordena para ela, levanta o menino. E diz assim para ela, tanto que ele já era grande, que ela sabia que o anjo sabia que ela não ia poder carregar, pega na mão dele. Então pega ali seu sonho novamente, que você jogou ali naquela árvore no deserto, abandonado. Pega na mão dele e caminha. Toma o menino pela mão, porque ele não vai morrer. A promessa não morre. E depois disso, que ela pegou o menino na mão, os olhos dela se abriram. E ela estava ao lado de uma fonte de água. E não via. Depois que o anjo conversou com ela, que ela obedeceu mais uma vez, se fortaleceu, pegou o menino, ela viu a fonte de água ali ao lado dela. Muitas vezes nós aqui estamos num deserto na nossa vida, na seca. Aí nós paramos aquele momento, alguém liga pra gente, alguém vai nos visitar, alguém vai dar uma palavra de consolo, de refrigério. E na mesma hora os nossos olhos se abrem, a gente cria um ânimo novo, sim ou não? E aí nós vemos o quê? A fonte de águas vivas, que é o Senhor, ao nosso lado. Deus sempre estava ali, eu estava chorando, eu estava angustiada, eu estava passando aquele dia no deserto, eu achei que eu não tinha mais realização de sonhos, e ele vem e fala comigo, não temas. Quantas vezes está escrito não temas na palavra? Suponho que seja 365. Mais de 360 vezes. Para todo dia não ter medo. Eu agradeço ao Senhor pela palavra. Eu agradeço porque, eu não sei você, mas eu passo por muitos desertos. Alguns deles, o Espírito já me conduziu, eu tenho certeza. Outros, por causa de calúnias, fofocas, sabe, mentiras de muitas pessoas. Eu fui para o deserto. E outros eu fui por erros próprios. Errinhos bobos, mas no deserto. E todos
todas as vezes Deus me lembra a promessa. Eu não sei você, mas eu tenho palavras, promessas de Deus, que não se cumpriram na minha vida. E às vezes eu vejo um deserto diante de mim, quero pegar os meus sonhos e colocar numa árvore qualquer e abandonar, achando que vai morrer. Mas aí, de repente, o anjo vem e fala comigo: não temas, você está passando essa situação aí, mas eu tenho promessa para você. Eu vou te engrandecer o nome, eu vou te multiplicar. Na época, quando aconteceu uma situação lá na igreja, eu pensei: é o fim. Meu nome está lá no chão. Agora acabou. E eu estava num deserto de meses. E um dia eu estava louvando o Senhor na célula mesmo, e adorando a Deus, e Deus começou a sussurrar no meu ouvido: eu vou engrandecer o teu nome, te dar honra, vou te levar para várias nações. E Deus sempre fala comigo, tem muitos anos: eis que te farei pastor entre as nações da terra. E muitas vezes eu quero pegar esse sonho que nunca aconteceu, colocar numa árvore e chorar, achando que ele não vai vir à existência. Mas por que eu estou falando isso hoje? E sempre falo, para que quando acontecer vocês vejam. A pastora sempre falou na promessa de Deus. E você tem que sempre ter uma promessa de Deus em sua vida. Amém? Amém. Deserto virão, com certeza. Ele fala: não temas, ergue-te, e ela obedece. E aconteceu que os olhos dela se abriram e os nossos olhos vão se abrir. Lá em Isaías 41, 18 ao 20, fala que o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede como um deserto. Mas eu, Senhor, lhes responderei: eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, áreas estéreis nas nossas vidas. Deus não vai abrir e jogar aguinha, não. Ele vai abrir rios. Amém. Amém? E fontes nos vales. Transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. E colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. Comida, água, bebida, descanso, sombra no deserto. E ainda um anjo falando com você, te fazendo promessa. Vale a pena o deserto? Vamos ficar em pé? Vamos orar para o Senhor? Vamos pedir para confiar mais no Senhor, para quando nós estivermos no deserto, termos sabedoria para aproveitar a oportunidade. Amém? De ouvir a voz do anjo e ver a fonte que é Jesus Cristo. E Ele saciar a nossa sede e abrir rios, não só aguinhas de gotas de torneira, mas rios para nossas vidas. E eu vi seu clamor por aquele problema seu que é um deserto. Queria que você abrisse seus olhos, que você fechasse os seus olhos e orasse assim: Pai, eu estou aqui para te agradecer pela tua palavra que é viva e é eficaz. Eu te agradeço, Senhor, pelos desertos que eu já passei na minha vida. Eu sei que não é fácil estar no deserto. Não é fácil sentir, Senhor, a perca, a solidão, a fome, a sede, o desespero, a rejeição, o abandono. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, quando nós, Senhor, determinamos e reconhecemos o Deus que nós servimos, ali no deserto o Senhor faz promessa a nós, promessas que se cumprirão. O Senhor fala conosco, o Senhor nos diz no deserto: não temas, ergue-te, e eu abrirei os teus olhos, e te darei fontes de águas vivas. E o Senhor diz que abrirá rios no deserto. E eu te louvo e te agradeço
as suas promessas. O Senhor há de cumprir na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, dos meus netos, em toda a minha descendência espiritual e natural, na vida dos meus discípulos, na vida dos meus amigos, na vida dessa célula. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor há de estar falando e cumprindo todas as promessas para a glória e honra do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplaude aí esse Deus. Ela chegou lá, né? Já pensei a palavra era outra. Mas... E ela fez uma excelente escolha. Como eu, né, Mayara? Aprendeu com a discipuladora. Dia do aniversário, ela escolheu estar comemorando aqui com a gente. Ela está comemorando aí com a família uns dias, depois vai comemorar mais ainda, mas hoje ela está aqui. E eu quero declarar que o anjo do Senhor está aqui, dizendo para você: não temas, ergue-te, pega esse sonho aí, tá? Porque é promessa e vai se cumprir. Amém. Amém? E o que mais eu sei que a Mayara deseja é o bebê. Que ela mais espera, e agora ela já está com medicamento. Então, Deus vai providenciar. Amém. Deus vai providenciar. Amém. Eles podem até fazer exercício de casa, mas Deus vai providenciar. Amém. Amém? O bebê. Quantos de fato creem vão morar comigo? Amém. Com esse propósito na vida da Mayara. Amém? Chega aqui. Desejo para ela aquilo que você deseja para você.